Olá pessoal, sejam bem-vindas. Eu sou a Nina Raposo e o nosso bate-papo de hoje, na minha opinião, é muito interessante. Eu vou falar para vocês como nós podemos evitar esses vermes e parasitas, qual pode ser o tratamento, inclusive quais alimentos nós podemos ingerir para que nosso organismo não seja um lugar legal, para esses vermes viverem. Porque como nós podemos ter longevidade, como nós podemos viver bem e envelhecer com bom ânimo, com disposição, com mais energia, tendo dentro de nós esses vermes parasitas. E meninas, são piquititicos, muitas vezes invisíveis aos olhos, mas infelizmente eles entram no nosso organismo, de várias maneiras. Eles são bem poderosos e se a gente deixar, eles viram uma turminha muito do mal. E é claro, nós não vamos deixar, estamos aqui muito alertas. Então bora cuidar do nosso corpinho, bora saber um pouco mais desses bichos danados, Verme é um termo popular que nós usamos para definir qualquer um desses rastejantes com corpo mole, sem membros e sem olhos, e eles existem praticamente em qualquer lugar, na terra, no mar, nos rios, nos animais, nos peixes, e nos seres humanos. Meninas, esses bichos asquerosos têm nomes variados e os mais comuns são esquistossomo, filária, tênia, ascaris, que é a lombriga, e muitos deles, como a lombriga, também são parasitas. E como esses vermes fazem para se nutrirem? Eles consomem muitos nutrientes do nosso organismo. E enquanto eles vão comendo nossos nutrientes e vão se fortalecendo e aumentando a família dele dentro de nós, nós vamos adoecendo, nós vamos sentindo dores que não tínhamos antes. Então você se cuida, você se alimenta de uma forma correta, você faz exercícios, mas se você deixar a desejar no quesito higiene, o verme te pegou. Na verdade, você pegou o verme, E como eles entram no nosso organismo? Se você não higieniza saladas direito, frutas, legumes, para comer, se você tomar banho num rio que seja contaminado, se você senta na areia da praia que seja contaminada, se, por exemplo, você troca as fraldas de uma criança, não lava as mãos direito, cumprimenta alguém que também não fez a sua parte. Hoje em dia nós estamos evitando esse tipo de cumprimentos por causa do vírus, da Covid, mas quando normalizar a situação, nós não vamos esquecer dos vermes. Então vamos continuar com esse protocolo de limpeza, tá certo, meninas? Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas é bom a gente entender como a coisa toda funciona. Não se trata somente de vermes nas fezes, porque muitas pessoas pensam que os vermes, eles estão somente nas fezes. Esses vermes, eles podem estar presentes também em muitos alimentos, como por exemplo o queijo branco, porque mesmo quem quer falar bem do queijo branco, diz que nós temos que escolher queijos inteiros com embalagens lacradas de fábrica e que essas fábricas sejam conhecidas, porque isso garante que o processo foi monitorado, pois o queijo branco é o que corre mais riscos de contaminação. Então eles dizem para você cheirar o queijo, quando você for comprar, e se sentir odor é porque o queijo está estragado, mesmo dentro do prazo de validade. Ainda mais se o queijo branco estiver mole, com muitos furinhos e com muito soro. Aí ele vai estar contaminado. Meninas, fala sério, Você sabia de tudo isso? Eu não tinha ideia disso. E quando eu soube, eu fiquei muito impressionada. Eu achava que o queijo branco era o mais saudável e que aqueles furinhos eram uma característica do queijo branco. Como que nós vamos saber se o queijo branco tem mais ou menos furinho? E aí eu também preciso abrir um parênteses para falar de toda a minha preocupação, não só comigo, com a minha família, mas com vocês, com as suas famílias, porque são tantas coisas que nós temos que aprender com relação a cuidados com a alimentação, mas não é somente dentro de casa, é com tudo.
Enfim, meninas, isso me preocupa muito, mas aos poucos eu vou passando aqui para vocês, né? Tudo isso muito bem explicadinho, tá ok? Então, infelizmente o queijo branco é o pior para a nossa saúde. É o mais contaminado, a não ser que você faça em casa. Mas aí vem outro problema, né? O do leite contaminado, que é um outro assunto que eu vou fazer um vídeo aqui somente falando de leites, desde a ordenha até a nossa casa, porque são muitos outros detalhes, tem muita coisa para se falar. E eu só posso falar por enquanto que eu não tomo leite já faz bastante tempo, né? Eu deixei de comer seus derivados também, principalmente queijos e requeijões, que são os piores. Bom, mas o queijo branco, ele foi um dos exemplos que eu estava passando para vocês. Eu vou passar mais um. Vamos supor que você tome todos os cuidados que eu falei antes, inclusive lave bem as suas mãos, higieniza ela bem, né? Que é o que todos nós estamos fazendo a todo momento, até por conta do coronavírus. Mas você pede algo para comer, sei lá, um lanche, por exemplo, e a pessoa que fez seu lanche foi ao banheiro e não lavou as mãos. Pronto, você se contaminou. E o problema é que a gente nem fica sabendo como se contaminou com vermes, porque não é na hora. Você só vai sentir muito depois e, como eu disse, ele vai se alimentando dos seus nutrientes e você só vai sentir quando a perda de nutrientes for muito grande. E quais sintomas que a gente pode sentir, né, se estiver com vermes? Então, dores abdominais, náuseas, vômitos, sensação de barriga inchada, azia, tosse, febre, falta de apetite, perda de peso sem um motivo aparente, flatulência, né, que são gases retidos, pode ter convulsão do nada, né? Quem está com vermes também pode ter coceira no ânus, pontos brancos nas fezes, que são os vermes maiores, né? Que nós já conseguimos enxergar. Então, meninas, antes de mandar embora seu cocô, dá uma olhadela nele, né, para ver se está tudo bem, ok? Então, como nós podemos perceber que os vermes estão dentro de nós, que eles começam a apodrecer? Como é que eu sei disso? Dá uma olhadinha na sua unha, se a sua unha dos pés, se ela estiver crescendo toda tortinha, né? Se ela estiver engrossando, sabe, ficando mais espessa, então é porque os vermes estão colocando os parasitas. Não adianta passar remédios na unha, tá, meninas? Não vai adiantar porque o problema, ele está vindo de dentro. E de que forma nós podemos nos prevenir contra esses bichinhos ruins? Porque, como eu sempre falo, a prevenção é a melhor opção. Nós temos 3 meios de prevenção e esses 3 meios nós devemos fazer uso sempre, que são os cuidados básicos, né, com a higiene pessoal, uma boa alimentação e contando com os alimentos próprios para matar os vermes e também os próprios vermífugos. Então eu vou passar para vocês alguns alimentos que podem nos ajudar a eliminar os vermes. O segundo meio de prevenção é com relação à nossa alimentação diária, porque os vermes se alimentam do que a gente come, e o que nós comemos ou vai para as bactérias boas ou para as bactérias ruins. Então nós que decidimos quem nós queremos alimentar quando nós comemos alimentos bons ou ruins, entende? Alimentos bons, bactérias boas, alimentos ruins, bactérias ruins. E os melhores alimentos para o nosso consumo diário são aqueles que nós temos que descascar ao invés de desembrulhar, tá correto, meninas? O que você descasca? Muitas coisas da natureza. Nós descascamos beterraba, por exemplo, a cenoura, tá? E o que nós desembrulhamos? Balas, doces, entende? Tudo que é industrializado. Ou abrimos, né, uma lata de milho, por exemplo, né, que nós poderíamos somente descascar o milho, arrancar aquela palha, descascar que está envolto para a gente poder cozinhar. Mas a indústria faz isso para a gente, isso facilita a nossa vida, né? O tal do GPR, gostoso, prático e rápido, mas nada saudável. Então, falando da segunda forma de prevenção, que são os alimentos que podem nos ajudar a matar vermes, eu vou começar com óleo de coco extra virgem, né, que eu uso constantemente aqui em casa. Eu faço bolos
com óleo de coco, faço batatas assadas ou qualquer outro legume, é só você lambuzar os pedaços ou a batata no óleo de coco, assar no forno ou na air fryer e vão ficar deliciosos e nutritivos. Eu uso também para fritar ovos, meninas, porque o óleo de coco, ele não se transforma em tóxico, né? Como os outros óleos quando você frita. Mas se for com o intuito de matar vermes, você pode consumir 2 colheres de sopa durante 7 dias, porque quando os ácidos graxos do óleo de coco entram no nosso estômago, ele se transforma em monolaurina, que é um potente antiparasitário. Então, um super alimento, bom para matar os vermes, tá bom? O outro alimento é a cenoura. Você consumindo a cenoura, você evita vermes, porque a cenoura, ela produz antiparasitários para que os parasitas não comam ela quando ela está na terra ainda. E você comendo a cenoura, você estará se beneficiando desses antiparasitários. Além disso, a cenoura tem várias vitaminas, dentre elas a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B que ajudam a prevenir doenças nos olhos, no cérebro, melhora a visão, né? Previne doenças cardíacas e é um poderoso anti-envelhecimento, ou seja, também rejuvenesce. É isso que nós queremos, não é? Ficarmos jovens e saudáveis. E nós podemos comer cenoura todos os dias. O tratamento, no caso, para vermes, é que se coma realmente todos os dias durante 7 dias para obter resultados satisfatórios. Mas uma dica legal é que para você obter os benefícios da cenoura, você pode dar um choque térmico nela. Dar uma leve cozida, porque se você comê-la crua, ela simplesmente vai enriquecer suas fezes. Então, descasca ela, corta da forma que você preferir e coloque as cenouras dentro de um recipiente, uma panela com água já fervendo. Deixe lá por uns 3 minutinhos e depois você coloque o mesmo tempo em água fria, né? Desta forma você deu esse choque térmico, manteve os nutrientes da cenoura e depois você pode até congelar em saquinhos, né? Para você usar durante a semana. E até mesmo para você fazer sucos, é legal dar esse choque térmico, tá bom, meninas? O próximo é a melancia, que é diurética e ajuda a melhorar o quadro de hipertensão arterial. As sementes da melancia possuem compostos com propriedades diuréticas que ajudam o sistema renal a eliminar o excesso de líquido. Então, melhora doenças como infecções urinárias, pedra nos rins, além de substâncias que vão matar os vermes. Agora, você pode mastigar de 5 a 10 sementes por dia durante uma semana seguida. Elas vão criar um ambiente desfavorável para os vermes, mas tem que mastigar muito bem, né? Porque o seu intestino, ele não consegue fazer isso, tá bom? Mas tem que mastigar muito bem, senão ele simplesmente entra pela boca e sai nas fezes, porque o seu organismo não consegue digerir. Mas se você preferir, você pode germinar as sementes, colocando elas limpinhas em um guardanapo úmido, cubra elas com outro guardanapo e deixe na geladeira por uma semana. Quando elas abrirem, elas estão germinando e prontas para você comer. Ou até mesmo fazer um suco, batendo bem as sementes no liquidificador com a própria melancia, por exemplo. É refrescante, é curador, né, de vários males para a saúde. Outro alimento importante é o alho. Ele possui um potente antimicrobiano e antiparasitário. Ele melhora a imunidade, previne demência e Alzheimer, melhora os níveis de colesterol, ele contribui para a desintoxicação por metais pesados e aumenta a nossa longevidade. E nós normalmente já consumimos alho com os alimentos, mas você pode consumir também cápsulas de alho, né, apenas 2 vezes por dia, sempre após o almoço e o jantar. E isso entre 5 a 7 dias, tá? Porque ele, se for ingerido em muita quantidade, ele agride o estômago. Então, se você tem gastrite ou úlcera, não é legal consumir alho, tá bom?
Bom, temos vários outros, né, como chá de hortelã, comer abacaxi, o suco de abacaxi com hortelã, que é ótimo, né? Semente de mamão, semente de abóbora, enfim, todos eles são muito bons para a saúde. Enfim, todos eles são muito bons para a gente dar um fim nesses vermes. Nós podemos usar também o óleo de rícino para limpar o intestino. E eu vou contar aqui um causo para vocês. Quando eu trabalhava na Transbrasil, eu não sei se vocês conheceram, né? Mas foi uma empresa aérea muito boa, inclusive para os seus funcionários. E eu entrei lá para trabalhar na Transbrasil, eu tinha mais ou menos uns 23 anos. E eu tinha um chefe na época, que aliás era muito querido, e eu falo que ele foi um verdadeiro pai para mim, porque ele me ensinou muitas coisas. Infelizmente, ele já se foi. Mas ele contava que quando ele era criança, 2 vezes por ano, nas férias da escola, a mãe dele chamava todos os filhos, né? Não me lembro agora quantos eram, mas ela fazia uma fileira de crianças para poder dar 1 colher de sopa de óleo de rícino, que era para limpar o intestino. Bem, eu sei que a ação do óleo de rícino ela é bem rápida, então eu não sei quantos banheiros eles tinham na casa, mas ele contava que eles passavam o dia limpando o intestino. Enfim, um dia de rei, né, meninas? Hoje em dia nós perdemos esse hábito, mas ainda se usa o óleo de rícino da forma que a mãe do meu amigo usava. Só uma vez, viu, meninas? Porque ele pode ser tóxico se usar demais. Mas uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Quando você faz exame de fezes, o famoso parasitológico que os médicos pedem para identificar se os vermes depositaram ovos, larvas ou cistos no intestino, muitas vezes esse exame dá negativo. E o motivo pode ser porque esses parasitas eles têm um ciclo de reprodução e os laboratórios dizem que o correto seria repetir esse exame por 3 vezes, né? Mas um médico que é coloproctologista, né, ele é um especialista em doenças do intestino, ele diz que ele não pede exames porque o paciente, tendo feito 3 exames, mesmo assim os resultados podem ser negativos, por causa do tamanho do nosso intestino, né, que entre intestino grosso e delgado, eles podem medir por volta de 15 metros, né? E 3 exames podem não constar os vermes, então ele diz que ele já passa logo o vermífugo para os pacientes dele, né? Mas que se mesmo fazendo tratamento com vermífugo, o paciente dele ainda apresentar os sintomas que levaram ele, né, para o consultório, aí sim ele pede os exames já específicos para o assunto. E eu estou falando isso para a gente saber que sim, existem médicos especialistas que cuidam dessa área e que, se for o caso, se você estiver com alguns dos sintomas, né, ou doenças que eu falei antes, você pode falar com o seu médico e, se você estiver sem convênio, você pode pedir para o médico do seu posto te encaminhar para um especialista, né, um coloproctologista, para cuidar melhor do seu assunto. E você já vai para o médico tendo uma ciência, tendo uma boa noção do que pode estar acontecendo com você, tá bom, meninas? E o terceiro método de prevenção são com o uso dos vermífugos. Mas você pode achar que não tem vermes nenhum, que você particularmente não necessite tomar remédios de vermes. Será que não? Os médicos dizem que o correto é que a gente faça esse tratamento mesmo se a gente estiver se alimentando de forma correta, pelo menos 1 vez por ano. Isso se você não tiver bichinhos de estimação na sua casa, um cachorrinho ou um gatinho, mesmo que eles não saiam para a rua, os bichinhos eles se lambem, né? Depois eles vêm cheios de amor, lambem a gente, sobem em cima da cama, do sofá, enfim. Eles acabam transmitindo para a gente os vermes. E claro, isso se eles não tiverem sido vermifugados, né? O que eles fazem com mais frequência do que nós, né? Porque normalmente os veterinários pedem para que a gente faça o tratamento nos bichinhos.
mas nós não tínhamos esse costume. Bom, é claro que eu não posso ministrar remédio para vocês, mas para comprar vermífugo não necessita de receita médica. Mas de qualquer forma, você converse com o seu médico, né? Ele vai poder te orientar com relação a isso, tá ok? Mas eu posso falar dos vermífugos mais comuns aqui, que são albendazol e sequinidazol. E claro, se vocês forem tomar, de preferência que você tome durante a lua cheia, porque é quando os vermes saem dos órgãos para eliminar os ovos. Claro, nem todos, né? Por isso, toda a nossa boa alimentação, ok? Não adianta muito ter todo esse trabalho, né? Ficarmos zeradas de vermes e comer aquelas coisas todas que trazem de volta os vermes e tudo mais. E uma coisa bem legal para falar é que quando nós cuidamos e tomamos esses vermífugos, né? Como não vamos ter mais vermes para dar nossos nutrientes, esses nutrientes agora eles podem nos beneficiar, então eles vão fortalecer nossas unhas, nosso cabelo, nossa pele, enfim, meninas. É isso, eu falei todas as coisas que eu acho interessante para esse assunto, né? Eu penso que muitas vezes a gente acha que o intestino está separado do corpo, mas você vê que tudo tem a ver com o que entra pela boca e praticamente em todos os meus vídeos eu falo a respeito de como se alimentar de forma correta ou falo os benefícios de certos alimentos. Então vamos escolher alimentar as boas bactérias para que elas possam lutar e ganhar essa guerra e nos presentear com uma saúde boa, para que nós não necessitemos futuramente depender de ninguém, tá ok? E eu tenho uma frase, né, que eu achei na internet para falar para vocês, eu achei bem legal, mas eu não sei quem é o autor. Ela diz assim: a vida é sempre curta, até mesmo para aqueles que alcançam a longevidade dos 100 anos. Meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se vocês acharam que este vídeo tem informações que podem ajudar alguém, compartilhem, ativem o sininho para que vocês possam receber novos vídeos, tá? Obrigada, beijocas e fiquem com Deus.